O meu nome é Jorge Almeida Guimarães, eu sou atualmente presidente da CAPES, aliás, já há 9 anos, e é um prazer muito grande fazer essa entrevista. De fato, a minha carreira ela é bem simples. Ela começa com o fato de que eu sou de uma família muito humilde. Nós morávamos no interior do estado do Rio, onde eu nasci, cidade de Campos, na verdade não na cidade, mas na área rural. E por razões do destino mesmo, né? A minha mãe teve tuberculose, e meu pai perdeu tudo que tinha. Nessa época eu era o caçula e tinha mais 6 irmãos. E nós tivemos que mudar para o Rio de Janeiro. Só estavam em casa eu, meu pai e minha mãe, porque os outros mais velhos não estavam. 2 moças casaram lá mesmo e os 2 irmãos mais velhos tinham migrado para o Rio. E nós viemos para o Rio sem nada, porque não tinha nada. Meu pai ficou sem nada. Tudo que ele tinha foi investido para ela curar da tuberculose. E ele conseguiu isso. Imagina, ela foi salva pela penicilina. Então seria mais ou menos como tratar um aidético hoje, você comprando os medicamentos numa família que possa suportar isso. Então ele perdeu tudo, mas ela se salvou. Nós viemos para o Rio e claramente eu tive que adiar todos os meus estudos. Nessa época eu tinha 6 anos. E meu pai era um homem da lavoura, nunca foi à escola. Ele aprendeu a ler e escrever com a minha mãe. E eu aprendi matemática com ele, né, antes de eu ser alfabetizado. E ele ficamos no Rio, tinha uma chácara de um do patrão dos meus irmãos, mas não tinha como adaptar ali para ele. Aquilo para ele era um sofrimento. E ele descobriu que o Getúlio Vargas tinha acabado de fazer o primeiro projeto de reforma agrária no Brasil, que foi feito, na verdade, para premiar os ex-pracinhas da Segunda Guerra. E ele conheceu um desses ex-pracinhas que tinha um sítio desse, de 10 hectares, no final do antigo Distrito Federal, que é o bairro de Santa Cruz. E do outro lado já era o estado do Rio, o município de Itaguaí. Nessa região tinha uma fazenda muito grande que o Getúlio desapropriou e que fez esse loteamento de 10 hectares para essas pessoas. Mas ele não era da lavoura. Então meu pai conheceu um desses e acabou convencendo de que ele devia deixar ele cuidar da terra. E isso aconteceu, foi na condição de meeiro, né, que era o que tinha, e fomos os 3, eu, ele e a minha mãe. E 6 meses depois o sítio estava todo plantado, muito com hortaliças, né, sobretudo, porque tem ciclo curto, né, hortaliças são os ciclos mais curtos e, portanto, já precisava dar alguma renda. Então plantamos muito maxixe, jiló e quiabo. Até hoje eu odeio esses 3 verduras, porque colher quiabo é um inferno, colher maxixe você fica de 4 o tempo todo, ele dá rasteirinho no chão, e o jiló também não é diferente. Mas o quiabo era o mais difícil, porque ele, apesar de ser um arbusto, você tinha uma cesta, e você tinha que ir com a faquinha bem afiada ir cortando e jogando na cesta. Então não tinha luva, não tinha nada disso. Então, no fim do dia, você estava com o dedo todo e aquela gosma do quiabo coça para Jesus. Bom, conclusão, eu fiquei, não podia ir para a escola, só nós 3, não tinha dinheiro para pagar empregado, não tinha nada. Bom, por sorte, houve uma expansão do projeto do Getúlio e ele acabou como pessoa sem terra, né? Trabalhava com os outros. Ganhou um sítio, não muito longe desse aí, mais ou menos 1 quilômetro. Assim. E aí nós acabamos
organizando o sítio lá e mudamos para lá. Alguns anos depois, nasceu uma irmã. Ainda tem uma irmã que é 10 anos mais nova que eu. Os outros são mais velhos. Bom, e aí eu só pude ir para a escola com 10 anos de idade. Porque esse período eu tinha que ajudar na lavoura. E aí você tem que ir para a escola. Só que não tinha escola próxima. A escola que ficava do lado do Distrito Federal. E nós estávamos do lado do estado do Rio. E eram 3 quilômetros. Tinha que atravessar um rio, que quando tinha ponte passava, quando não tinha ia a nado. Atravessei muitas vezes a nado esse rio para ir para a escola do outro lado do Distrito Federal. E eram 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Bom, e assim eu fiz o primário. Como eu tinha aprendido muita coisa na roça, porque você aprende a parte de matemática, eu aprendi tudo com ele, né? De medir o tamanho de uma árvore para ver quanto podia fazer um galpão, né? Os pesos das verduras, né? As caixas de verduras, né? O bananal, enfim, tudo isso eu já dominava bem, fui para a escola e saí muito bem, fui um bom aluno, mas só tinha até a 4ª série. E naquela época tinha um chamado exame de admissão, e lá não tinha. Então eu acabei indo morar com um irmão em Caxias, e lá eu fiz o tal admissão. Essa região, ali onde tem era um assentamento na época, né, esse loteamento, é muito próximo da Universidade Rural, que foi criada também na época do Getúlio, a uns 15 quilômetros desse local. E o sonho do meu pai era eu estudar lá na Rural. E a Rural tinha, naquela época, o equivalente ao ginásio e ao científico, além do curso superior em agronomia e veterinária. E essa escola técnica recebia gente do Brasil inteiro. E para isso foi essencial eu ter feito esse ano de admissão, que eu fiz em Caxias, onde meu irmão tinha um armazém. E aí fui para lá, para a Rural, e fiz a seleção para entrar no antigo equivalente ao ginásio. Só que era técnico. Então nós tínhamos as aulas, as disciplinas do ginásio clássico, né? E tínhamos as disciplinas da área rural. Então ali eu fiz os 7 anos, internado, estudando nesse colégio, na escola federal, né? Pertencia ao Ministério da Agricultura e era um ramo da própria universidade, que era ao lado.